Ainda continuamos no mês de outubro. Nós estamos, a Casa Espírita, comemorando o mês espírita Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade a essa comemoração. E nós vamos convidar o nosso musical espírita Semeador de Luz para mais uma apresentação musical. As pedras
Depois dessa belíssima apresentação do nosso musical Espírito Semeador, nós vamos agora passar para o nosso tema da noite, que ainda é o tema sobre Allan Kardec, que vai ser dirigido pela nossa irmã Joelma Tanus, que vai nos falar sobre a codificação. Boa noite, meus irmãos. É com muita gratidão, né, que nós estamos aqui hoje reunidos para falarmos sobre a codificação espírita. A codificação que para nós é tanta luz, tanto acolhimento, tanto direcionamento, tanto consolo, tanto acalento. E aqui nos encontramos. Então nós rogamos que a espiritualidade superior esteja conosco neste momento, como ela sempre se faz presente, e que a gente possa também nos sentir envolvidos e embalados pelo amor de Deus, nosso Pai. Porque a codificação é também essa demonstração tangível, palpável, do amor que Deus tem por nós. E sempre envolvidos também pela paz de nosso Mestre Jesus. E agora vamos iniciar então falando sobre a codificação. Hoje para nós já é muito comum falarmos em reencarnação, falarmos em lei de causa e efeito, né? Falarmos sobre o que nos aguarda no futuro, né? Entendermos que a morte é um processo, é muito mais uma transformação, um recomeço. Mas para que a gente possa entender claramente o significado da doutrina espírita, da codificação espírita, nós vamos convidar todos nós aqui para uma viagem. Vamos fazer uma viagem para o ano de 1857, quando é marcado o início da chegada da codificação aqui para nós. E vamos olhar também a partir dos olhos daquele que estava tendo contato com esses ensinamentos pela primeira vez. Como seria então se nós estivéssemos lá, né, em abril de 1857, tendo pela primeira vez contato com esses conhecimentos? Nós recorremos então ao nosso irmão, que se identificou como um capitão reformado, que 7 dias após o lançamento de O Livro dos Espíritos, a primeira das obras aí da codificação espírita, vai nos trazer esse depoimento, um depoimento ali espontâneo, de que aqueles que, assim como ele, meditassem, refletissem sobre aquele livro que compõe a codificação, encontrariam nele inesgotáveis tesouros de consolações. E quando a gente percebe aqui, qual foi, né, a palavra que ele utilizou? Ele fala em inesgotável tesouro, mas ele fala em consolações. Foi o que ele encontrou ao entrar em contato com uma das obras da codificação, aqui o Livro dos Espíritos. E quando a gente usa essa palavra, é inevitável nós não nos lembrarmos do nosso Mestre Jesus. Nós nos lembramos, então, do que ele nos disse, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17, com uma continuação também, né, que a gente usa muito no versículo 26, nos dizendo que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. Consolações, Consolador. Quando nós percebemos, então, a chegada da codificação espírita aqui na Terra, nós vamos entendendo que a promessa de Jesus estava sendo cumprida. Esse Consolador, este outro Consolador, estava sendo enviado, mas agora no corpo de uma doutrina, porque aí sim ele teria condições de ficar eternamente conosco, como Cristo nos prometeu. E quando a gente entra em contato com as obras da doutrina espírita, nós vamos percebendo que o Cristo cumpriu integralmente a sua promessa. Ele não nos deixou órfãos. Quando nós estamos em momentos de dor, em momentos de sofrimento, que nós entramos em contato com as obras da codificação, muitas vezes nós, né, entramos em contato aí com o Evangelho, a sensação que nós temos é de que Jesus está falando conosco. Parece que quando a gente abre de maneira aleatória o Evangelho, é exatamente aquilo ali que nós precisávamos ouvir. Então nós vemos o cumprimento dessa promessa. E para que essa promessa fosse cumprida, foi necessário então que nós tivéssemos, esse missionário.
Esse missionário aí que nós conhecemos como, né, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que passa a adotar então o pseudônimo Allan Kardec quando ele traz para nós essa codificação. E aqui é interessante, né, que a gente faz uma pausa para poder reconhecer esse trabalho feito por Allan Kardec e até essa questão de adotar esse pseudônimo. Ali, Hippolyte Léon Denis Rivaio, um nome ilustre, extremamente reconhecido, autor de vários livros que eram utilizados na educação formal. O que ele faz? Ele não pretende sombrear aquela nova obra e as obras que viriam na sequência. Não emprestar ali aquele nome, porque faria sombra, mas sim de apresentar aquele conteúdo ditado dos Espíritos, todos aqueles ensinamentos, como um desconhecido. Allan Kardec, para que as pessoas pudessem analisar o conteúdo, avaliar a obra, se encantar e se deixar mover por aquele conhecimento que os Espíritos estavam trazendo. Que é isso que ele deixa muito claro também, que era o ditado, era o resumo dos ensinamentos ditados pelos Espíritos e publicado por ordem deles. Mais um gesto aqui de humildade que nós vamos percebendo, então, neste missionário que nos disponibiliza a codificação espírita. Que a gente vai perceber composta, né, por 5 obras, que a gente vai, né, ter oportunidade de conversar sobre elas mais detalhadamente. Então, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, né, que vem aí trazendo essa base, vem trazendo aí todo esse alicerce de uma construção que se seguiria na sequência, com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. 5 obras fundamentais da doutrina, obras que se complementam. As obras, então, que, trazendo todo esse conhecimento, nos trazem também o direcionamento e o que nós precisamos saber para bem estarmos aqui, para bem aproveitarmos este período que nós estamos aqui vivenciando. E um outro ponto muito interessante que Kardec coloca, nós vamos encontrar lá na Gênese, no primeiro capítulo, item 52, que a gente vai notando a humildade, né, que Kardec tem, e como ele se coloca diante dessa missão tão grandiosa, é que ele fala que a revelação, ela não se fez em um único ponto do globo, em um único ponto da Terra, porque o ensino e todo esse trabalho era coletivo. Então, que veio por meio de vários espíritos, por meio de vários médiuns, espalhados em vários pontos do globo, porque eram muitos assuntos, assuntos diferentes, assuntos densos, assuntos profundos, que exigia também várias aptidões mediúnicas, que não seria possível encontrar em um só local. Mas aqui a gente vai percebendo também a beleza de Deus, nosso Pai. Ele não revela a sua verdade a um único homem, a um único povo, a um único país, a uma única nação. Não. Ele distribui a todos nós, para que todos nós tenhamos condição de usufruir desta verdade, de aplicar esta revelação às nossas vidas. A grande diferença é que todas essas comunicações que já aconteciam em todo o globo, era necessário que tivesse um centro, um ponto para que fosse feito o agrupamento de todo esse conhecimento, para que fosse feita a análise, a comparação, a avaliação. E aí nós encontramos, então, no professor Rivaio, que se torna Allan Kardec com o lançamento da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, esse missionário que fez todo este trabalho e que foi abrindo mão, né, de tudo aquilo que ele já havia conquistado para poder trazer a nós esses conhecimentos. Porque quando Kardec ele vai, né, pela primeira vez, como os nossos irmãos, tanto Frederico, né, quanto o Denner nos trouxeram anteriormente, ele vai um tanto quanto cético, né? Até porque, se nós formos observar, os fenômenos das mesas girantes já estavam até, né, já estava até cansativo, já acontecia há muito tempo, era muito mais um tom de diversão que as pessoas davam, mas quando o professor Rivaio, ele resolve e aceita esse convite, né, o terceiro convite para participar, ele já vê com outro olhar. Ele já começa a perceber que há algo além daquelas mesas ali, que há algo inteligente, que um efeito é inteligente, logo essa causa é inteligente. E aí sim ele começa a analisar, ele começa a estudar e ele muda a postura. Antes das reuniões, né, que eram reuniões voltadas à diversão, Kardec ele vai de uma forma diferente. Às vezes o
professor Rivaio, Kardec, né? Aí a mesma pessoa. Ele vai já de uma forma diferente. Ele anota as questões, ele faz questões sérias e ele vai percebendo, a partir das respostas que os espíritos vão oferecendo, que há ali muita profundidade, que há ali muita sabedoria. E ele percebe que esse conhecimento que ele tem gerado a partir dessas observações já está tomando o corpo de uma doutrina. E ele não hesita em nenhum momento em organizar para que isso viesse ao nosso conhecimento. Não, ele já começa então a se preparar, ele já começa a escrever. Escrever para que todas as outras pessoas pudessem ter acesso àqueles ensinamentos que ele estava ali percebendo, que ele estava ali colhendo. Não só ele, mas os outros participantes também daquelas reuniões, que eram reuniões mais sérias já. Então a gente vai percebendo que, de acordo com o olhar, se extrai de algo extremamente corriqueiro, algo que já estava ficando até fútil, que já era motivo de divertimento nos jornais de piadas, ele consegue ali enxergar toda uma seriedade e abraça então espontaneamente essa causa, mesmo sabendo que isso futuramente traria para ele uma série de dificuldades, uma série de empecilhos, porque era um fenômeno desconhecido. E quando as pessoas não desconhecem, muitas vezes elas julgam. Então ele passaria sim por esse julgamento. Mas ele persiste. Ele vai então anotando, ele vai catalogando e vai trazendo e formatando então essa doutrina, essa codificação que hoje nós temos. E quando ele estava aí preparando o que mais tarde seria o Livro dos Espíritos, até então ele estava escrevendo, juntando todos esses conhecimentos, enfim. O que é que acontece? Né? Acontece que ele está lá, né? Imaginemos nós em casa, né? Escrevendo, estudando, ele estava lá tranquilamente, a gente vai falar, né, de março de 1856, quando de repente ele começa a ouvir algumas pancadas. Né? E aí ele começa a procurar. Né? Não é porque ele já tinha conhecimento do mundo espiritual que tudo ele atribuiria ao mundo espiritual. Não, ele foi procurar. Onde é que estavam acontecendo essas pancadas? Pancadas insistentes, que ele voltava a escrever, continuavam, enfim. Ele foi procurar e não encontrou. Então ele foi checar com a esposa, Meli, né, se ela também estava ouvindo. E ela revela que sim, ela também estava ouvindo. Até que, né, ele interrompeu ali aquele momento de escrita. No dia seguinte, em uma das reuniões, uma dessas casas sérias que ele frequentava, ele pergunta então, direciona já, né, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, ele direciona uma pergunta, questionando, né, se os espíritos tinham alguma relação com aquele fato que ele havia presenciado na noite anterior, já que não havia explicação no mundo corpóreo, no mundo físico. E é dito que sim, que estava ali um espírito familiar chamado Verdade, que esse espírito estaria à disposição de Kardec, durante 1/4 de hora todos os meses, para esclarecimentos, para tirar dúvidas de Kardec. E ele então questiona, né, se havia ali essa relação com as pancadas que ele havia ouvido na noite anterior. E é dito que sim, que desagradava a ele o que estava sendo escrito por Kardec. Então que ele deveria ler entre a 3ª e a 30ª linha para procurar onde é que estava aí o erro. E Kardec assim o faz. Ele procura, identifica aquele erro, faz a correção e ele se percebe também muito amparado, porque ele entende que a espiritualidade estava com ele no decorrer de todo esse processo, no decorrer da elaboração, né, de toda essa análise, de toda essa comparação que ele estava ali fazendo. E é só um pouco mais à frente, em abril desse mesmo ano, que ele vai ter a revelação da sua missão. Aí sim que ele tem uma revelação mais positiva da missão que ele tinha pela frente. Mas até então, o missionário não esperou ser convidado para a missão. O missionário percebeu a oportunidade e se fez esse missionário. Começou a trabalhar. E essa comunicação só veio posteriormente confirmar. Mas ele ficou um pouco desconfiado, tanto que depois, por intermédio de outros médiuns, questionando a outros espíritos, ele foi checar, né, esse apontamento, essa informação. E ele obteve que sim, porque ele, né, muito humilde, não conseguia entender por que ele havia sido o escolhido para que ele pudesse trazer essa codificação, trazer o Consolador prometido até nós. Mas, independente disso, o Espírito da Verdade deixou muito claro para ele
que os desígnios de Deus não se assentam sobre a cabeça de um único homem. A revelação, a verdade, o esclarecimento viria por meio de todos nós. Ele poderia triunfar ou falir. E a gente percebe que ele fez muito bem. Ele deu essa sequência, ele deu esse segmento e trouxe para nós essas obras. E, ainda antes de ser lançado o Livro dos Espíritos, um ponto que é muito importante, que é o que distancia e o que traz a segurança, a confiabilidade, a fidedignidade para a codificação espírita, é o rigor com que ela foi trabalhada. Então, só para a gente ter noção, aqui a gente fala do primeiro livro da codificação, mas o mesmo rigor, o mesmo método que a Kardec adotou para o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber também nas demais obras da codificação. O que nós vamos entender? O livro contou ali, no início, com 2 médiums que faziam ali esse intercâmbio. Mas depois Kardec começou a tirar a prova, que a gente vai entender, sobre a universalidade dos ensinamentos. Ele checava, então, se aquelas informações que estavam sendo obtidas nessas reuniões que ele participava por essas médiums, por aqueles espíritos, eram verdadeiras. Ele confrontava. Ele fazia questões sem que outros médios soubessem. Há vários outros médiuns, solicitando que outros espíritos trouxessem essas informações. E aí sim, quando passava por esse crivo da universalidade, não era algo que um único espírito, por um único médium afirmou, mas vários espíritos, por vários médiuns diferentes afirmaram, aí sim ele iria passar também pelo crivo da lógica, da razão e avaliar, confrontar com os dados que a ciência já poderia nos oferecer até aquele momento. É aqui que está a diferença da codificação, a seriedade. Então o que a gente vai perceber? Para que o Livro dos Espíritos fosse publicado, passou então por esse primeiro intercâmbio, contando ali com 2 médiuns que ajudaram, mas depois ele foi checando essas informações com vários outros médiuns, evocando outros espíritos, até que a gente fala, não, agora o livro já está pronto, pode ser lançado e chegar até nós. Não. Os espíritos recomendaram uma outra revisão, uma revisão geral da obra. E aí ele passa a contar com o auxílio de outra médium, para que isso pudesse ser feito em dias e horários pré-determinados pelos espíritos. Então, nós vamos vendo a seriedade. E aqui, por que a gente precisa entender esse ponto? Para que no dia a dia a gente tenha condições de separar o joio do trigo. Porque muitas vezes nós vamos nos defrontar e nós podemos, sim, e devemos ler outras obras. Outras obras que são psicografadas. Sim, nós podemos ler, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. A codificação espírita, ela passa por esse método que Kardec aplicou. As outras obras, não. Geralmente elas são ditadas por um espírito para um médium. Então elas não passaram por esse parâmetro. E por que é importante entender este ponto? Porque Jesus já havia nos alertado. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Muitas vezes nós poderemos ter, sim, espíritos na erraticidade, espíritos desencarnados, aguardando a sua próxima reencarnação, que vão trazer informações, que vão trazer a sua visão pessoal, a sua visão particular. Muitas vezes querendo causar dissensões, muitas vezes querendo causar discórdia, para que a gente consiga, então, ter esse critério de analisar, de avaliar. Quando nós falamos da codificação espírita, que são 5 obras, nós estamos falando que elas passaram por um método científico, que elas foram avaliadas, não é um espírito e um médium que está trazendo para nós. Mas e quando a gente lê essas obras, São tão gostosas, não são? Tem uns romances tão interessantes. Como é que nós podemos entender? Que ali está a visão de um espírito, que ele está trazendo a visão e o conhecimento correspondente com o grau evolutivo dele. Porque esse foi outro ponto que Kardec descobriu ao codificar a doutrina, que os espíritos, eles vão guardar um saber que é proporcional ao seu nível de adiantamento. Então haverá aqueles que são extremamente elevados, com muito conhecimento, mas haverá aqueles também que ficam ali aprisionados em sistemas, em utopias, em criações próprias, tentando defender e passar à frente o seu ponto de vista. Então que a gente saiba, no decorrer do nosso dia a dia, das nossas leituras, separar o joio do trigo. E quando surgir dúvida, que a gente já saiba onde recorrer. Aos livros da codificação espírita, porque lá nós teremos o resumo dos ensinamentos dos espíritos. E aí então chega o momento, a primeira obra da codificação já está preparada, já foi revisada, passou pelo método que Kardec desenvolveu para poder escrever, editar,
e ele vem então até as mãos dos nossos irmãos. Vamos imaginar que a gente está lá em 1857 ainda. E aqui vem então um outro depoimento. Esse depoimento ele já foi publicado no jornal do Courrier de Paris, do senhor Charlat. Então o que ele vai trazer? A todos aqueles deserdados da terra, que avançam ou caem, mas também ele convida a ler o livro dos Espíritos, todos aqueles que só encontram as aclamações da multidão e o sorriso da fortuna. Independente da situação em que nós nos encontremos, o que ele nos recomenda? Se nós estamos tristes, chorando, ou se nós estamos alegres, que a gente possa ler o livro dos Espíritos. Em uma situação nos dará força para prosseguirmos, em outra situação nos fará ser ainda melhores, nos fará ser ainda mais felizes. E aqui nós temos então esse outro aspecto. A doutrina dos Espíritos, que está presente na codificação espírita, ela não partiu apenas de um ponto, ela chegou em vários pontos do globo. E ela também se direciona a todos. Se direciona a todos nós. Por quê? Até aquela época, nós ainda vivíamos pensando que haviam penas eternas. Então, se nós tivéssemos cometido um erro, nós estaríamos temendo ali o inferno. Nós estaríamos desesperançosos, porque perderíamos um ente, alguém que nós amamos, e não saberíamos se reencontraríamos. Mas quando chega a primeira obra da codificação, luzes são lançadas. Por isso a alegria dessas pessoas que tomaram o contato com a codificação. Por isso que elas recomendam e pedem para que a gente leia, porque transformou as vidas delas. Elas entenderam que não eram só mais um corpo e que deixaria de existir a partir do momento que entrasse ali no caixão. Mas elas entenderam, assim como nós já entendemos hoje, que nós somos aí, digamos, compostos de 3 partes. O corpo material, frágil, que perece, mas que nós somos, em essência, espíritos imateriais, que sobrevivemos ao processo da morte do corpo. E que nós temos ainda o perispírito, o intermediário, que serve de ligação ao corpo material e a nós espíritos. Ele vem nos trazer que nós habitamos a Terra, que a Terra é apenas um dos muitos mundos da criação que existem no universo, que nós estamos aqui de passagem. Muitas vezes nós estamos aqui não pela primeira vez, mas sim para expiar, para corrigir erros, para colher aprendizados, para provar, desenvolver virtudes, e talvez estejamos até em missões, mas que o nosso objetivo em qualquer das situações que estejamos aqui é aprender, é crescer, é evoluir sempre, até que a gente chegue à perfeição e experimentemos então uma felicidade absoluta, uma felicidade sem variações, uma felicidade sem mesclas. E tenhamos também todo o conhecimento que hoje, muitas vezes, nós tentamos entender e não conseguimos, nós teremos esse conhecimento. E a partir dessa revelação, vamos imaginar quanto consolo para aqueles viúvos, para aqueles órfãos. Filhos, pais, companheiros não estavam mais separados por toda a eternidade. Não. A separação era temporária. Havendo esse afeto verdadeiro, voltariam a se reencontrar e caminhariam sempre que possível juntos em prol dessa perfeição. Essa morte, então, uma separação temporária, sofrimento, expiação, uma prova, mas que todos nós estávamos amparados, tendo ao nosso lado um anjo da guarda, um espírito protetor, que zela por nós, que tem para conosco a missão muito semelhante como a de um pai para com seus filhos, que busca o tempo todo nos conduzir, basta que a gente consiga e possa ouvir. Quanto consolo! E ao mesmo tempo, quanto do Cristo aqui presente. Porque para aquelas pessoas que condenavam o fenômeno, que condenavam a comunicação dos mortos, o que elas esperavam sair numa obra que veio dizendo que era o livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos, publicado por ordem dos Espíritos, que só sairia, com perdão da palavra, bobagens, heresias. Mas como é que o livro dos Espíritos chega? Primeira pergunta, que é Deus. Onde encontrar as provas da existência de Deus? E ainda vem e nos reafirma que o nosso guia e modelo é Jesus Cristo. Mais cristão, impossível.
reencontrando novamente, então, uma vez mais o Cristo, nesta primeira obra da codificação, essa base, esse alicerce. Mas não parou por aí. Por quê? As pessoas, elas já estavam ali curiosas, muitos gostariam de entender, de presenciar os fenômenos. E então, o que Kardec faz na sequência? Kardec, então, publica o Livro dos Médiuns no ano de 1861. Vem então o Livro dos Médiuns, que vem mais com um cunho prático, um manual prático, para que as pessoas pudessem entender como se davam essas manifestações espirituais. Como é que a mesa era levantada, como é que aquele barulho aparecia, como era possível a pessoa psicografar, como é que tudo isso acontecia. Mas, ao mesmo tempo, Kardec vem nos orientando, junto com os espíritos superiores, sobre os cuidados que se deve ter no exercício da mediunidade, sobre quais são os obstáculos que existem e qual seria uma forma segura de se exercitar, de se desenvolver a mediunidade sem cair nessas dificuldades. E, mais uma vez, ele nos lembra Jesus. Nos lembra Jesus trazendo que deve ser dado de graça aquilo que de graça recebemos. Que, em algum grau, todos nós temos essa possibilidade de interação com o plano espiritual. Todos nós temos com os espíritos, né? Somos influenciados, mas que é uma condição física, orgânica, que apenas alguns de nós têm para poder ter uma interação mais intensa, ou que a gente pode chamar, né, de ostensiva, que poderia dar voz, né, dar as mãos ali para que os espíritos pudessem trazer a sua mensagem. Mas ele traz para nós esse esclarecimento e nos coloca também muito seriamente de que em qualquer momento que a gente faça uma reunião e a gente evoque, chame os espíritos na nossa direção, nós contaremos sim com a assistência desses espíritos. Mas nós é que vamos garantir a evolução ou a qualidade, digamos assim, dos espíritos que vêm responder ao nosso chamado. Se forem reuniões sérias, instrutivas, buscando o conhecimento de temas gerais, como eram as reuniões conduzidas por Allan Kardec, virão espíritos sérios, virão espíritos evoluídos nos trazer esses ensinamentos. Mas em todos os momentos que as nossas perguntas forem fúteis, forem do dia a dia, ou que o nosso interesse, né, nós tivermos ali segundas intenções e muito voltadas para questões materiais, imediatistas e pessoais, nós podemos ter certeza que também seremos respondidos, mas por espíritos que talvez saibam tanto quanto ou até menos do que nós, e que não estarão imbuídos das melhores intenções, trazendo para nós essa responsabilidade, para que a gente possa, né, avaliar. Mas o que a gente pode dizer? Tudo que a gente gostaria de ter, né, escrito, perguntado, quando nós debruçamos sobre as 5 obras da codificação espírita, nós temos a resposta. Nós não precisamos evocar, não é necessário mais essas evocações. Kardec fazia para nos trazer os ensinamentos, mas não é necessário. Agora, as casas espíritas sérias, elas têm sim reuniões mediúnicas, mas reuniões mediúnicas que não contam com a evocação. São reuniões mediúnicas destinadas a atender os irmãos que necessitam, mas com todo o trabalho sendo direcionado pela espiritualidade. Então, é a espiritualidade que dirige aquele trabalho, que é feito de portas fechadas, como nós gostaríamos de ser atendidos se nós é que estivéssemos em sofrimento. Ali, no acolhimento, no amor, na reserva e no cuidado. Muito bem, então nós já reencontramos bastante com Jesus e já provamos também bastante do amor de Deus com essas 2 primeiras obras, não? Porque o Livro dos Médiuns, ele nos esclarece isso, a bondade de Deus que permite que os espíritos, que têm inclusive mais conhecimento que nós, aqueles que já evoluíram, pudessem vir e trazer essas informações, nos esclarecer. Mas não parou por aí. Nós tivemos acesso, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864. Kardec nos traz, então, o Evangelho, e ali, né, como nós dissemos no início, a gente percebe mais uma vez estar frente a frente com Cristo. Por quê? O Evangelho nos traz esse código de conduta moral, direcionado para todos, independente de religião. Para todos nós. E ali nós vamos, mais uma vez, ouvir o Cristo, como já havia dito por Ele mesmo no Consolador Prometido, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que Ele tinha nos dito. E é isso que o Evangelho também faz. Todos os capítulos do Evangelho começam com falas de Jesus,
depois das falas de Jesus, que muitas vezes nós não compreendemos muito bem aquela época, né? Não vim destruir a lei, há várias moradas na casa do meu Pai, meu reino não é deste mundo, bem-aventurados os aflitos. A gente fala, gente, mas como é que pode ser feliz quem sofre, né? Nós vamos ter então esse ensinamento de Jesus e a explicação que Kardec colheu com os espíritos superiores. E na sequência de cada capítulo, o que Kardec vai fazendo? Ele vai dando voz para que esses espíritos que tiveram as suas experiências possam vir e nos falar. Então ele coloca ali textualmente as mensagens, para que a gente possa ouvir daquele que efetivamente viveu e experienciou. E aí, mais uma vez, nós vamos entendendo aquilo que antes era difícil entender. Como é que a gente pode amar o inimigo? O Evangelho nos conta em que sentido isso deve ser feito. Mas é necessário mesmo perdoar? O Evangelho vem mais uma vez e nos esclarece como nós devemos fazer. E até mesmo naqueles momentos em que nós estamos, né, desanimados, que a gente não consegue nem fazer uma prece, Kardec fecha o Evangelho com inspirações. E inspirações por quê? Porque nós sabemos que a verdadeira prece é aquela que vem verdadeira, do sentimento, que vem do coração. Mas ali ele coloca preces para todas as ocasiões, para que a gente possa se inspirar e possa nos reconectar, ligar novamente a Deus, nosso Pai. E Kardec não nos trouxe aí, a partir dos ensinos dos espíritos, que a morte, na verdade, é apenas um processo, implica muito mais um recomeço. Para onde vai esse povo, então? Como é que fica esse povo, né, que deixou o corpo físico? Como é que isso está? E aí, contrariando aquele ditado popular que a gente utiliza muito, né, de que ninguém que foi para o lado de lá voltou para contar, como é que é? Nós temos, então, em 1865, o lançamento de o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Exatamente esse livro que vem nos contar o que acontece, né, nesse processo que nós deixamos o mundo físico e retornamos ao mundo espiritual. Como é que dá, né, se dá essa passagem? Qual é a condição que nós os encontramos? Aqueles felizes, como eles viveram a sua última existência, ou até existências anteriores, como eles estão agora? Aqueles ditos infelizes, como é que eles se encontram? E aqui nós vamos tendo também, né, novas informações. Esse céu e esse inferno que a gente imagina não existe. O céu não está nas altitudes celestiais, né? Elas não existem. E o inferno também não está no subterrâneo, não está embaixo, como a ciência já havia nos apontado quando nos mostrou que a Terra é redonda. Mas vem nos esclarecendo que esse céu e esse inferno pode existir onde quer que nós estejamos. Se estejamos envolvidos no bem, nós vivenciaremos esse céu. Mas se estivermos envolvidos no mal, nós vivenciaremos esse inferno. Vai nos esclarecendo que esses anjos e demônios, tidos como esses seres especiais da criação diferenciados, eles não existem. Esses anjos e demônios somos nós. Demônios, quando nós nos arraigamos no mal, quando nós já recebemos o chamado de Jesus e ainda persistimos em fazer o mal ao outro, em não perdoar, em perseguir, em vingar. Mas que todos nós nos tornaremos anjos, não com as asas, né? Mas sim como espíritos puros. Esses espíritos que se libertaram de todas as imperfeições, vícios, dificuldades, que evoluíram em todo o conhecimento, que evoluíram em toda a moralidade e assim, detentores de todo o amor, que se iluminam e iluminam ao próximo, e que amam, e que nos ajudam o tempo todo. E ali, trazendo exemplos de pessoas que ocuparam, né, posições como rainhas, mas ao mesmo tempo camponeses, pessoas que tiveram uma vida ali, né, uma moral ilibada, muito certinha, mas pessoas também, né, que tiveram ali uma vida desregrada, aqueles religiosos, mas também os assassinos, nas diferentes classes sociais. Kardec, então, na segunda parte do livro, depois de nos contar tudo isso, ele vai dando voz para que eles possam falar, eles próprios, do seu estado, da sua condição, de como eles se encontram. E mais uma vez, nos lembra Jesus. Mais uma vez, a gente se encontra frente a frente com Jesus e ouvimos Jesus falar a cada um segundo as suas obras. Mas não acabou. Nós temos a quinta obra, a Gênesis. A Gênesis, lançada em 1868, vem nos trazer, então, esse conhecimento sobre os milagres, sobre as predições. Como é que a gente pode entender tudo isso? E Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, vai trazendo para nós que, na verdade, esse milagre como algo maravilhoso, como algo que derroga as leis de Deus, não existe. Que, na verdade, tudo aquilo que a gente entende como milagre é algo natural, que está
está contemplado nas leis divinas. O que acontece é que nós não tínhamos esse conhecimento. E Kardec, então, vem nos explicando tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, vai explicando também a Gênesis bíblica. Vai explicando o processo de formação do universo. E aquilo que para a gente antes não fazia sentido, que a ciência já havia comprovado que não tem como o mundo ser criado em 6 dias, descansar no 7º e por aí vai, a Gênesis vem nos explicar. Vem nos explicar que havia ali uma alegoria e que quando nós tiramos a alegoria e analisamos o conteúdo daquele ensinamento, o que nós vamos perceber? Que está, inclusive, de acordo com o que a ciência nos traz, com o que a ciência nos aponta. Está, então, aí, mais uma vez, confirmado que, sim, a religião, a doutrina espírita pode andar de mãos dadas com a ciência. E é isso que Kardec nos reafirma o tempo todo. E é isso que nós mais estudamos. Como várias descobertas da ciência nos diferentes campos nos mostram que o Livro dos Espíritos, a Gênese ou outras obras já nos revelavam. E aí nós temos então, esse coroar de luzes. Mas talvez a gente fique assim, não, mas o Livro dos Médiuns não foi o segundo livro publicado por Kardec, tem mais. Sim, nós temos outras obras que foram publicadas por Kardec, inclusive, o que é o Espiritismo, que é uma obra que se encontra ali localizada entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Nós temos também, desde 1858, a Revista Espírita, e nós temos uma outra obra que não foi publicada por Kardec, mas foi publicada após aí o seu desencarne, obras póstumas. Então, essas 3 obras, elas servem para que a gente possa estudar também, conhecer o que é o Espiritismo. Ele vai nos trazer ali, Kardec aproveita para trazer ao conhecimento de todos nós, aquelas várias pessoas que batiam muitas vezes na porta da Sociedade Espírita de Paris, que ficavam questionando, que queriam participar dos fenômenos, presenciar aquelas reuniões. Ele vai ali trazendo exemplos de diálogos que ele teve com essas pessoas, para que a gente pudesse entender mesmo o que é o Espiritismo. Então ele vai trazer o diálogo dele com o padre, com o visitante cético, com o visitante crítico, e a gente vai ali conhecendo mais, um pouco mais sobre o Espiritismo. A Revista Espírita, ela é editada para que todos aqueles que estavam ali acompanhando o desenrolar e o desenvolvimento da doutrina espírita e, consequentemente, depois das obras da codificação, pudessem acompanhar o que estava acontecendo. Então, Kardec ele não conseguia mais responder individualmente às cartas. E ele publicava ali na Revista Espírita, para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento e fossem acompanhando. Mas, ao mesmo tempo, para que as pessoas se fortalecessem e percebessem que não estavam sozinhas. Porque todos aqueles que liam o Livro dos Espíritos e professavam ser espíritas, ou a sua fé na doutrina dos espíritos, muitas vezes eles eram perseguidos, eles eram, digamos, colocados à parte, tinham problemas com seus patrões, tinham problemas muitas vezes com seus familiares, e Kardec vem ali e oferece esse ponto de apoio para que eles pudessem também se fortalecer. Obras póstumas, foi publicado então, após o seu desencarne, a partir dos seus escritos. Mas por que essas 3 obras, elas não compõem a codificação? Porque a codificação, como nós dissemos no início, ela está pautada e passou aí, pelo método desenvolvido por Kardec, pela universalidade dos ensinamentos. Apenas aquilo que passou em todos os crivos é que foi, então, para a codificação espírita, que compõe, então, essas 5 obras. Essas outras 3, nós podemos sim e devemos estudar. Elas vão ser obras aí complementares para nós. E muitas vezes, o que a gente vai perceber? Que textos que a gente vai ler na Revista Espírita, depois a gente vai identificar em uma das obras da codificação. Então, Kardec coloca ali, a partir do momento que ele tem essa comprovação, que passa no crivo, que passa pelo seu método, aí sim é que ele vai colocar na obra da codificação. E aí nós vamos percebendo esse movimento de Jesus, mais uma vez, trazendo luz a nós, trazendo luz aos nossos corações. E a gente precisa parar e refletir sobre a importância da codificação espírita. A codificação espírita e nós. Se nós estamos desesperançosos com relação ao nosso futuro, se nós estamos, de alguma forma, arrependidos do nosso passado, perseguidos por erros, por questões que nós gostaríamos de ter feito de forma diferente, ou se nós estamos angustiados, inconformados ou sofrendo muito com o nosso presente, busquemos a resposta na codificação espírita. Ela vai nos dar essa resposta. Ela vai nos explicar o porquê, mas não só explicar o porquê. Ela vai nos trazer também o como nós podemos agir.
Como nós podemos reverter essa situação para garantir um futuro que seja muito mais próspero, muito mais feliz, muito mais alegre. Aquele futuro que efetivamente nós desejamos vivenciar. Então, que a gente possa refletir nessas luzes que nos foram trazidas, nessas luzes que nos foram direcionadas por meio dessas 5 obras, que a gente efetivamente estude, que a gente se encontre ali, que a gente atenda o convite que Jesus nos fez. E aqui nós deixamos um convite especial. O Centro Espírita Semeador, ele estuda apenas as obras fundamentais da doutrina espírita. Tamanha é a seriedade, tamanho é o compromisso na divulgação e difusão da doutrina espírita. Então, todas as obras da codificação espírita, todas as 5 obras fundamentais, nós teremos estudos aqui. Talvez a gente não possa à noite, mas existe estudo durante a semana à tarde, na terça-feira. Mas talvez a gente não consiga durante a semana, não dá para vir na terça, não dá para vir na quarta, não tem como vir na quinta, não tem como vir na sexta. A gente tem no sábado também e no domingo, na reunião pública, nós seguimos o Evangelho. Então fica esse convite para que vocês possam fazer parte desses estudos, para que a gente possa, em verdade, em cada estudo, em cada momento, encontrar o Cristo. Encontrar Jesus com as suas palavras, com as suas orientações, nos dando este caminho. Mas, acima de tudo, para que a gente possa encontrar o Cristo dentro de nós. Para que a gente possa atender esse outro chamado de fazer brilhar a nossa luz. No que o Centro Espírita Semeador puder auxiliar por meio dos estudos, da vivência, do trabalho, podem contar conosco. E nós não podemos nos esquecer. Jesus está conosco o tempo todo, que nós saibamos então encontrá-lo e assim sabermos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Que Ele nos abençoe.